A paz do Senhor, meus queridos irmãos que estão aí nos assistindo. Nós vamos dar início ao nosso culto de Páscoa. Momento da gente parar para refletir nesse Jesus que entregou a sua vida por nós. E eu queria te convidar também a cantar essa canção que diz: bendito é o Rei, bendito é o nome do Senhor que se entregou por nós. Amém? Consigo entender o que eu fiz pra merecer o Rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. E o nome dele é Emmanuel. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte. E Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Você pode dizer Yeshua, Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Ele nos salvou. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é
Você pode encher o seu coração de gratidão a Cristo, a Deus, que foi capaz de entregar a sua vida por amor a nós. Que você possa agradecer ao Senhor nessa noite por isso, porque Ele venceu a morte e Ele pagou um alto preço. Amém. Aleluia, Senhor. Nós queremos te exaltar, Pai. Nós queremos te adorar aqui dentro desse templo, das nossas casas, Senhor. E que a manifestação do Teu Espírito Santo, que o Teu doce toque venha tocar os nossos corações. Que o Senhor venha receber a nossa adoração. Que o Senhor venha receber o nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. O universo chorou, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado Ele levou. Ele pagou um alto preço por nós. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em guerra se encontrou o Filho, e a guerra começou. A morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém, Senhor. Ele ressuscitou. Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje estamos aqui, domingo de Páscoa, estamos prontos para adorar o Senhor, celebrarmos ao Senhor juntos, embora nós estamos cada um nos lares, mas estamos prontos para adorar o Senhor. Quero dizer para os amados irmãos que a saudade é grande, nós estamos assim diretamente ligados no corpo, abraçando um ao outro, cumprimentando, mas nós estamos no mesmo espírito e eu tenho certeza que o nosso culto vai fluir e vai chegar até o trono da graça. Queridos, eu quero falar nada mais oportuno do que falar sobre Páscoa. Eu queria hoje falar sobre a Páscoa, a última Páscoa, a primeira ceia. Sabemos que
a palavra do Senhor se renova e eu creio que Deus vai ministrar muito ao nosso coração nessa noite. O texto base para a gente começar a falar sobre a palavra do Senhor, está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até o 13, que nos diz assim: a Páscoa de Deus, a libertação. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomará-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com as suas fresuras. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimará-lo-eis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Senhor é nosso Deus e Pai, nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, ó Deus, se renova, a Tua palavra, Senhor Jesus, vem ao nosso encontro e assim faz prosperar, Deus, a nossa vida no entendimento, que possamos assim compreender aquilo que o Senhor quer ministrar à nossa vida. Senhor, estamos disponíveis, queremos, ó Deus, obedecer, queremos aprender nessa noite e que assim se manifesta, ó Deus, o Teu poder no meio do Teu povo. Deus, sabemos que a Páscoa é um momento de celebração, de alegria, pelo ato do Senhor para conosco. E assim queremos aprender nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Alcança os corações, Pai, é a nossa oração. Amém. Meus queridos irmãos, como eu falei, o texto também está confirmando, algo nos instruindo sobre a Páscoa. A Páscoa vem do hebraico e que significa passar por cima. É uma referência ao castigo da última praga enviada ao Egito. É quando o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos do Egito, tanto primogênito dos homens como também dos animais. Mas tem um porém: os primogênitos de Israel não foram mortos, porque os israelitas haviam sacrificado um cordeiro. Isso traz um entendimento para nós sobre a Páscoa. Nós vemos que era necessário, quando Deus chamou Abraão e Arão para conversar e para instruir sobre a Páscoa, que tinha como fundamento, como objetivo, tirar o povo da escravidão do Egito, tirar o povo daquela condição de sofrimento. E aí Deus instituiu ali a Páscoa, para trazer as pessoas de volta para a sua terra.
E nós olhamos aqui também trazendo para os nossos dias, para a nova aliança. Também tem a ver, isso é um sinal para nós no nosso tempo, em que Jesus veio como Cordeiro de Deus para tirar o homem da escravidão e da morte também. Aqueles primogênitos de Israel, os hebreus, eles foram poupados da morte. Eles foram tirados da escravidão. Essa foi a proposta de Deus, e ela se confirma na nova aliança, em que quer trazer o homem de volta para o seu aprisco, para estar com o Senhor. Esse sempre foi o propósito de Deus, trazer o homem de volta, perdoar o homem dos seus pecados. Na antiga aliança que nós lemos aqui, foi necessário matar o cordeiro, mas nós podemos ver que agora, na nova aliança, o sacrifício já foi feito por nós. E ali fala que, no Antigo Testamento, que a casa que tivesse espargido o sangue nos umbrais das portas, o anjo passaria por cima. Não, de maneira nenhuma, mataria, de maneira nenhuma, chegaria nenhum mal sobre aquela casa. E assim aconteceu. Os primogênitos de Israel foram poupados todos, porque eles tinham uma aliança com Deus, eles obedeciam à orientação de Deus, e Deus queria restaurar. E eles agiram de forma favorável ao propósito que Deus fez, ao propósito que Deus estabeleceu de livrar aquele povo da destruição e da morte. A noite da primeira Páscoa foi marcada pela saída do povo da escravidão. A primeira Páscoa, ou seja, que vamos aprender nessa noite, a primeira Páscoa, quando foi instituída por Deus, ela tinha como objetivo tirar o povo da escravidão. Então, já foi inaugurado na primeira Páscoa, o povo de Israel saiu do Egito para ir em direção a uma terra que manava leite e mel. E foi uma noite terrível para os egípcios, porque eles desobedeceram. Deus não queria que eles morressem, mas a desobediência, a soberba daquele povo fez com que eles chegassem em tal nível, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus quer que todos sejam salvos. Mas aquelas pessoas, aqueles homens não ouviram a voz de Deus, eles rejeitaram, na verdade, aquela graça que Deus estava liberando ali. Eles poderiam, creio que se eles se arrependessem, se eles se curvassem, e se eles ouvissem o que Deus queria, Deus poderia ter salvado eles também. E nós podemos já vir para a última Páscoa, que está registrada lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Durante o ministério terreno de Jesus, ele participou de várias celebrações da Páscoa, porém a última Páscoa foi muito especial. Ela foi celebrada na noite em que ele foi traído. A noite que Jesus foi traído foi celebrado por ele a última Páscoa, pois ali ele instituiu também uma coisa muito importante. Ele instituiu a ceia do Senhor. Ele inaugurou ali a ceia do Senhor. Ele queria ser lembrado pelas pessoas, pela igreja, pelo seu povo, que ele estaria com o seu povo todos os dias. E assim foi instituída ali a ceia do Senhor. Foi também durante a celebração da Páscoa que o nosso Senhor Jesus, ele foi traído, ele foi preso, ele foi morto. Mas antes, ele celebrou com seus discípulos a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor, que se encontra no livro de Lucas 22, 15. Jesus determinou que a partir daquele momento, seus seguidores deveriam comer o pão e tomar o vinho em memória dele. O pão simboliza o corpo de Jesus que foi entregue por nós. E o sangue, o vinho, representa o sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz para a remissão de todos os pecados. Essa é o contexto que nós podemos entender sobre a Páscoa. Foi instituído lá no Velho Testamento e Jesus também confirmou essa Páscoa e também confirmou a ceia do Senhor. A Páscoa judaica é comemorada uma vez por ano, mas a ceia do Senhor
nós comemoramos durante todo o ano, nós estamos comemorando, estamos celebrando ao Senhor, não a morte de Jesus, mas a vida do Senhor Jesus. Nós podemos todos os meses, no nosso costume, nós podemos nos reunirmos no templo e assim celebramos ao Senhor, adoramos a Deus, não como aquele que morreu, mas aquele que vive e reina para todo sempre. Jesus ressuscitou. Domingo de Páscoa foi o dia que Jesus não foi mais encontrado no sepulcro, porque ele ressuscitou. A cruz também estava vazia. Jesus ressuscitou. O sepulcro está vazio, Jesus ressuscitou. E nós estamos aqui, como igreja do Senhor, esperando a volta dele, confiando que no tempo determinado pelo Senhor, o Senhor Jesus vai vir nos buscar, porque nós temos uma aliança com ele, nós fizemos uma aliança, nós cremos na ação de Deus, através do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro lá no princípio, as famílias precisavam sacrificar um cordeiro. Cada família sacrificava um cordeiro. Mas na nova aliança, a aliança que Deus fez conosco, não precisa mais as famílias matarem o cordeiro, porque o próprio Deus concedeu o cordeiro para toda a humanidade, o seu Filho Jesus, que morreu no nosso lugar, para pagar os nossos pecados e para pagar as nossas culpas. Portanto, não existe mais condenação para nós, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós vivemos no Espírito do Senhor, buscamos a presença de Deus, e aí nós podemos assim celebrar ao Senhor, porque ele vive e reina para sempre. Jesus Cristo é o último cordeiro pascual. Depois dele, irmãos, não há mais necessidade de um outro sacrifício. O sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar, para restaurar a humanidade. Não há mais uma necessidade de se fazer sacrifício para se conseguir a salvação, para ser liberto, para encontrar a vida eterna. Somente Jesus foi suficiente, e hoje nós estamos vivendo debaixo da aspersão do sangue de Jesus. As pessoas não conseguem compreender essa graça, esse favor de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha a nossa condição de pecador, de falhos, mas Ele olha para mim e para você, e olha o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, e agora o seu sangue está sobre nós, e agora nós temos essa condição de nos colocarmos e chegarmos à presença de Deus, porque Jesus foi aquele que nos justificou de toda a condenação. Nós estávamos desligados do Senhor, nós não tínhamos direito algum de estar na presença de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o suficiente para nos trazer a vida, para nos trazer a religação com Deus. E hoje nós podemos diretamente conversar com o Senhor. E essa graça está liberada a todos os homens. Todos aqueles que chegarem ao Senhor Jesus serão salvos. Todos aqueles que se dobrarem ao Senhor Jesus e confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar de todos os pecados. Nós podemos confiar nessa esperança, nós podemos confiar em Deus, porque a palavra de Deus nos garante isso. 1 Pedro 1:2, 1 Pedro 1:19, tudo nos confirma que o sacrifício de Jesus foi o suficiente. Nós não precisamos mais carregar pedra na cabeça, tijolo na cabeça, andar de joelhos. Não, Jesus pagou o alto preço pela nossa vida. E agora nós podemos, assim, entrar direto na presença de Deus, porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Mas também nós vemos hoje uma Páscoa paralela, onde as pessoas desvirtuaram um pouco esse contexto da Páscoa, que se chama a Páscoa comercial, onde as pessoas levam toda essa conotação para um comércio, para as vendas de chocolate, o coelho da Páscoa, essas coisas todas. Não sou contrário às pessoas que assim acreditam, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus é o maior símbolo da Páscoa. Ele que foi o Cordeiro que foi entregue por mim e por você.
E aí a gente pode ver no texto de João, capítulo 15, versículo 13, que nos diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Foi isso que Jesus fez. Ele morreu por todas as pessoas. Ele morreu por todas as pessoas. E todos têm a condição de se voltar a Deus, e de se voltar à presença de Deus, e assim ser reconciliado com Deus através de Jesus. Qual o verdadeiro, então, o sentido da Páscoa? Da forma prática, o verdadeiro sentido da Páscoa é uma prova de amor de Deus. Esse é uma das condições, um dos sentidos da Páscoa, é uma prova do amor de Deus para com os homens. Olha porque diz o texto: ninguém tem maior amor do que este. Deus amou o mundo de uma maneira tal que entregou o seu próprio Filho. Isso é amor. Eu não fiz nada primeiro, Deus fez primeiro. Deus entregou o seu Filho, demonstrando maior amor para nós. Hoje nós estamos vivendo um tempo de super-heróis nos cinemas, muitos super-heróis toda hora aí estão lançando filmes, homens que fortes, pessoas de muito poder, tudo no mundo da ficção. Contudo, Jesus, embora tivesse poder de super-herói, não teve vergonha de carregar aquela cruz em meio à festa. Como festa? Jesus morreu no período da Páscoa e Jesus estava ali pagando o preço pelos nossos pecados no meio de uma festa. E Jesus estava ali se entregando, carregando aquela cruz em meio à multidão. Ele foi envergonhado, aquela vergonha que eu deveria pagar porque eu pequei, porque eu envergonhei. O Jesus pagou por mim publicamente. Ele fez o que nenhum outro super-herói poderia fazer. Ele morreu de forma voluntária pela minha vida, pelas nossas vidas. Foi voluntário. Ninguém precisou jogar ele numa cruz. Ele mesmo se entregou, porque ele tinha compromisso com a humanidade. Ele queria que todas as pessoas fossem salvas. Ele queria que todas as pessoas fossem restauradas. E assim ele se entregou, mesmo sabendo que muitos os rejeitariam. Muitas pessoas não aceitariam esse sacrifício. Muitas pessoas não aceitariam esse amor. Mas ele sabia que muitos aceitariam e receberiam esse amor de Deus. Deus estendeu a sua mão para a humanidade através de Jesus. Ele morreu por todas as pessoas, embora nem todos querem esse sacrifício, nem todos aceitam esse amor. Mas Jesus assim pagou, para que as pessoas tivessem o direito, tivessem a condição de ser salvo. Nós somos salvos pela graça, pelo amor do Senhor, mas nós precisamos nos posicionarmos com relação a isso. Não é só nascer e dizer que eu sou de Deus. Eu preciso fazer uma aliança com Deus. Eu preciso fazer um compromisso com o Senhor. Eu preciso dizer: Senhor, eu sei que eu pequei, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, grandes e pequenos, precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu sou mau, eu faço aquilo que é mal, mas eu sei que o Senhor é bom e o Senhor pode me purificar de todos os meus pecados. E assim se lançam diante do Senhor e prontamente o Senhor os purifica e nos purifica de todos os pecados. As pessoas não podem compreender isso, porque humanamente é difícil. Eu mesmo muitas vezes eu fico pensando: Senhor, como o Senhor é grandioso, porque mesmo sem eu merecer, o Senhor tem misericórdia, o Senhor me alcançou, o Senhor tem me dado da tua graça. E eu fico: Senhor, eu peco, eu falho, mas mesmo assim o Senhor me ama de forma incondicional. Isso foi a graça de Deus, isso é a graça de Deus que ainda está disponível a todos os homens. Mas os homens precisam se posicionar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero conhecer essa graça, eu quero conhecer esse propósito do Senhor para a vida do homem. E tenho certeza que quando você fizer isso, você sairá da escravidão, da morte para uma nova vida, uma vida de esperança. Mesmo você estando cansado e oprimido, o Senhor quer cuidar de você. Ele morreu, queridos, de braços abertos, demonstrando
que ele está pronto a perdoar. Ele não quer saber a sua justificativa. Ele quer tão somente que você confesse o seu pecado, para que você seja purificado de toda a imundície e de todo o pecado. Ele está de braços abertos, esperando você confessar. Mas eu já sei, eu estou na igreja, já sei sobre isso. O que fazer? Renove a sua aliança com Deus. Quantas pessoas estão na igreja que precisam renovar a sua aliança, precisam se arrepender dos pecados, precisam confessar as culpas ao Senhor, para que assim sejam apagados os pecados. Páscoa também é uma demonstração de humildade. Jesus fez isso pelas nossas vidas. Olha o que diz, continuando aquele texto: dá alguém a sua própria vida. Ele demonstrou humildade. Antes de se entregar, Jesus partiu o pão com seus amigos, despediu deles, os avisou sobre a sua morte e ressurreição, e lavou os pés como prova de amor e humildade. Tudo isso Jesus fez com aquelas pessoas que estavam ali com ele, estavam próximas dele, os seus discípulos. E em todo o tempo, Jesus colocou como igual todas as pessoas. Ele comia com os publicanos, com os pecadores, ele foi ao casamento, ele pescou com seus amigos, ele conversou com a mulher samaritana. As pessoas eram marginalizadas por alguns religiosos, mas Jesus sempre se colocou na posição de igual com as pessoas, porque ele não discrimina as pessoas, ele ama as pessoas como elas são. Tão somente ele quer que haja arrependimento no nosso coração, porque ele não combina com o pecado. Ele quer que tão somente venhamos confessar. Ele quer nos purificar de todos os nossos pecados. O único momento em que Jesus esteve acima das outras pessoas foi quando ele estava pendurado na cruz. Naquele momento, ele ficou acima de todas as pessoas, pendurado na cruz, com os cravos nas mãos e nos pés, e uma lança furando o seu lado. Pediu água, lhe deram vinho, vinagre, na verdade. Foi um momento difícil, mas mesmo em meio tanto a dor, ele estava perdoando a humanidade, estava perdoando os seus algozes. Páscoa é um olhar de perdão para todo mundo. Então, Páscoa também é isso, um olhar de perdão para todo o mundo. Então, ele deu a sua vida pelos seus amigos. Ele perdoou as pessoas. Quem são os amigos de Jesus? Porque ele entregou a sua vida. São os seus discípulos, Simão Cirineu, os companheiros de cruz, o soldado por quem ele orou, Pilatos, Pedro, Judas, tantas outras pessoas. Jesus era um homem, olha a observação importante, Jesus era carpinteiro, ele foi crucificado no madeiro, a matéria-prima da sua profissão. Mesmo diante daqueles pregos, dos chicotes, dos espinhos, seu olhar era um olhar de perdão. Mesmo na cruz, ele perdoava o soldado que ali o feria. Ele perdoava aquele ladrão que estava ali duvidando se ele realmente era Deus. Em todo o tempo, Jesus tinha um olhar de misericórdia pela humanidade. E devemos considerar isso. Devemos considerar esse amor do Senhor Jesus pela humanidade. O que me chama a atenção, o que me atrai ao Evangelho de Cristo, é que Ele não pergunta o que fizemos ou deixamos de fazer. Ele nos ama simplesmente. Simplesmente Ele nos ama de graça. Como diz a palavra do Senhor, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É necessário nós chegarmos a Ele para Ele se chegar a nós. Porque tudo Ele já fez. Ele já fez tudo por nós. Ele morreu na cruz, se entregou para pagar os nossos pecados. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Está aberto. A graça está liberada a todos os homens. Mas nós precisamos confessar o Senhor Jesus. A verdadeira Páscoa, meus queridos, é o Senhor Jesus. Diferente disso, não há Páscoa. A Páscoa se resume no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio religar o homem ao Senhor.
o homem a Deus, porque todos os homens se afastaram do Senhor e cada um andou pelo seu próprio caminho. Mas Jesus veio restaurar e achar aqueles que estavam perdidos. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer ser o seu amigo. A parte dele ele já fez, mas cabe a mim e a você clamar ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão porque eu pequei, porque eu fiz o que era errado, eu fiz o que era mal. Fui por caminhos errados, mas eu estou de volta. Eu estou na tua presença e preciso do teu perdão. E certamente o Senhor te perdoa. Isso é a Páscoa. Aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus preparou para você, foi o Senhor Jesus para te trazer de volta ao seu aprisco. Queridos, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Vamos colocar nossa vida diante do Pai, para que possamos assim usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, por mim e por você. Vamos orar. Você que está aí, que nunca fez uma aliança com Deus e gostaria de fazer uma aliança com o Senhor, você pode falar com Deus. O Espírito Santo está do teu lado. Ele quer conversar com você. Ele quer te ajudar nas tuas fraquezas. Você pode declarar: Senhor, eu pequei. Senhor, eu falhei. Senhor, eu quero ter uma vida nova. Eu quero estar ligado com o Senhor, porque a morte do Senhor Jesus não foi em vão. Eu quero estar na tua presença. E o Senhor vai te receber hoje. Se tão somente ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O Senhor está falando contigo, porque Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer se relacionar com você. Mas você precisa levantar a tua mão, levantar a tua voz e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Então, faça a oração. Se você já está na igreja, renove a sua aliança com Deus. Faça um compromisso com o Senhor. Ame mais, perdoe mais. Se pareça com o Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, porque o preço da cruz já foi pago. E por isso nós podemos chegar na Tua presença e declarar que o Senhor é o nosso Deus, declarar que nós temos a salvação do Senhor, não por causa do nosso mérito, mas porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E agora nós temos liberdade de falar com o Senhor diretamente. Nós podemos declarar ao Senhor que nós somos dependentes totalmente do Senhor e que nós confiamos no Senhor. Deus, em nome de Jesus, vem perdoar, ó Deus, os pecados da humanidade. Vem perdoar, ó Deus, esse irmão que está diante do Senhor nessa hora, clamando pela manifestação do Teu favor, Pai. E que assim aconteça agora, em nome de Jesus. Deus, eu sei que o Senhor quer perdoar, eu sei que o Senhor quer restaurar, eu sei que o Senhor quer tirar o homem da escravidão, Senhor. Deus, porque a escravidão está aí neste mundo, ó Pai, para aprisionar as pessoas nos vícios. Deus, estão ali para aprisionar as pessoas nos relacionamentos maus, ó Pai. Em nome de Jesus, traz, ó Deus, uma esperança para esse irmão, para essa irmã. Traz para ele, traz para ela, ó Deus, uma restauração, e que sejam curados, e que sejam lavados e remidos no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus purifique de todos os pecados. E assim não haja mais nenhuma condenação, que não haja mais nenhum mal contra essa pessoa, contra esse irmão, Pai. Ó Deus, eu te peço, escreve o nome dele, Pai, no livro da vida, porque eu sei, ó Pai, quando o Senhor voltar para buscar, Deus, o Senhor vai encontrar ali e vão permanecer firme, porque grande é o Senhor para sustentar cada um, Pai. Deus, muito obrigado por nós estarmos na Tua presença. Queremos continuar, Deus, nessa aliança. Deus, porque cremos que o sangue de Jesus purifica, que o corpo de Cristo já foi entregue por nós, por nossa causa. E assim, Pai, recebemos essa graça, recebemos esse favor, não merecido, mas é porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E queremos assim pedir pelos nossos irmãos que estão clamando agora, pedindo a tua manifestação, pedindo perdão, pedindo a restauração, e que eles sejam lavados completamente de todo pecado, de toda imundícia. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. Amém.
Queridos, vamos permanecer firme na presença do Senhor. Vamos continuar buscando ao Senhor, buscando a sua presença, porque o Senhor, Ele está próximo à sua volta e queremos que Deus quer se relacionar conosco todos os dias. Não cessamos de buscar a presença de Deus. Eu sei que não é fácil, diante de algumas preocupações, mas não se esqueça que a sua preocupação deve ser lançada na presença de Deus. Deus vai cuidar de você. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E assim seja, em nome do Senhor Jesus. E que você continue firme no propósito de Deus. Eu quero assim, agora, ministrar sobre a sua vida a bênção apostólica. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. E o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, as 12 incontáveis consolações, o Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. E o todo o povo de Deus diz amém. Deus abençoe.